Imaginemos a seguinte situação. Amanhã de manhã, logo antes do primeiro gole de café de quem nos ouve, a gravidade simplesmente deixa de funcionar. Nossa, o pesadelo de qualquer um logo cedo. Exatamente. E não estou falando de um evento cósmico de ficção científica, tipo um buraco negro passando perto da Terra. Estou falando de uma situação onde as leis da física simplesmente decidem mudar, do nada, sem absolutamente nenhuma razão subjacente. A xícara flutua, o café se espalha pelo teto. Isso. E a estabilidade do universo que tomamos como garantida se revela como uma ilusão temporária. É uma ideia aterrorizante, não é? Bem-vindos a este mergulho profundo. Nossa investigação de hoje vai nos levar exatamente para esse cenário de incerteza absoluta. Uma incerteza radical, eu diria. Radical, exato. Nós vamos explorar a tese de doutorado de Otávio Maciel, focando especificamente no capítulo 2 do título 1, chamado Depois do Correlacionalismo. E, bom, o prato principal de hoje são as reações explosivas e as críticas ferozes à filosofia desse pensador francês chamado Quentin Meliasso. Tem uma jornada densa e é um terreno incrivelmente fértil para a filosofia contemporânea. Para estabelecermos o contexto adequado da nossa análise, precisamos entender o que está em jogo nesse segundo capítulo. O objetivo central de Maciel, ao longo de toda a sua tese, é construir o que ele batiza de realismo complexo. Mas, sabe, na arquitetura das ideias, para erguer um novo e imponente edifício, muitas vezes é imperativo implodir as velhas fundações primeiro. Tem que limpar o terreno. Justamente. E o ponto de partida de Maciel é analisar a destruição do chamado correlacionismo, um conceito que foi impiedosamente atacado por Meilassou. Para quem não é da área, o correlacionismo é, de forma resumida, a ideia hegemônica na filosofia moderna, desde Immanuel Kant, de que nós só podemos acessar a correlação entre o pensamento humano e o ser. Ou seja, existe uma crença arraigada de que é impossível conhecer o mundo em si mesmo. Perfeito. De forma independente da nossa percepção, biologia ou linguagem, nós estaríamos eternamente presos na nossa própria bolha humana. Certo, vamos desempacotar isso, porque antes de entrarmos de cabeça nas críticas ácidas e, confesso, na verdadeira guerra intelectual que veremos na seção 1 desse capítulo, precisamos de uma base sólida. Se o correlacionalismo diz que estamos presos nessa bolha de percepção, como exatamente Meilassou propõe estourar essa bolha? É uma excelente pergunta. Qual é o núcleo dessa teoria dele que causou um alvoroço tão gigantesco na academia? A proposta de Meilassou é de uma ambição colossal. Ele defende que a filosofia precisa reconquistar o acesso ao que ele chama de grande lá fora. Esse grande lá fora é um mundo existindo de forma completamente fria e independente de nós, humanos. Tipo o universo antes da vida ou o universo depois que a humanidade for extinta. Exato. Ele argumenta que podemos alcançar esse conhecimento absoluto da realidade em si através da matemática, focando no que a filosofia chama de qualidades primárias das coisas. Espera, só para garantir que estamos na mesma página e para facilitar para quem está acompanhando. Quando falamos de qualidades primárias, estamos falando daquelas coisas que podemos medir objetivamente com números, certo? Como o tamanho, o comprimento ou a forma de um objeto geométrico. Isso, em oposição às qualidades secundárias, que seriam coisas como o cheiro do café flutuando ou a sensação de calor no rosto. Precisamente. As qualidades secundárias dependem de um sujeito para serem sentidas, mas as primárias, segundo Meilassou, podem ser traduzidas em matemática pura, independentemente de estarmos aqui para observá-las. Certo. Mas a verdadeira reviravolta no pensamento dele e o que realmente nos interessa na investigação de hoje vem com o seu princípio da factialidade. Esse princípio propõe algo vertiginoso. Ele diz que a única necessidade absoluta em todo o universo é a própria contingência. O que significa que... Significa que a única regra inquebrável da existência é que não há regras inquebráveis. Tudo, desde a velocidade da luz até a órbita dos planetas, pode mudar a qualquer momento, sem razão alguma. Ele batiza esse poder ilimitado e desgovernado de hipercaos.
Uau. É uma ideia que dá um nó na cabeça. Usando uma analogia lúdica, é como se Meila Soul tivesse inventado um jogo de tabuleiro onde as regras mudam de forma totalmente aleatória a cada segundo. No momento, os peões andam para frente, como no xadrez. No segundo seguinte, o tabuleiro inteiro vira de cabeça para baixo, as peças começam a voar e o jogo vira um banco imobiliário sem gravidade. É uma ótima imagem visual. Mas o detalhe mais bizarro que a tese aponta é que as peças desse jogo não têm vontade própria, né? Elas não têm agência interna. Essa analogia do tabuleiro capta perfeitamente o problema. E isso nos leva diretamente à análise crítica que Maciel faz, conectando essas ideias aos problemas que ele já havia apresentado no capítulo 1 da tese, lá na seção sobre fatialidade e hipercaos. Maciel aponta um paradoxo imenso no coração dessa teoria. Qual paradoxo? Veja bem, embora a palavra hipercaos soe como algo incrivelmente dinâmico, uma turbulência, uma tempestade em constante atividade, o resultado lógico que ele gera é, na verdade, um universo parmeridiano. E quando dizemos parmeridiano, para o nosso ouvinte que não tem um dicionário de filosofia grega antiga na mesa de cabeceira, estamos nos referindo a Parmênides, o filósofo que dizia que a mudança é uma ilusão e que o universo é, no fundo, imóvel e estático. Exatamente. E por que o hipercaos cria um universo estático? Porque se esse hipercaos externo é o único e exclusivo motor de mudança absoluta no universo, os objetos, os sistemas biológicos e as redes perdem toda a sua própria agência, e a sua história evolutiva interna vai junto. Ficam paralisados. Ficam isolados, congelados, sem poder de se transformar por conta própria. Eles ficam apenas esperando passivamente que os caprichos repentinos desse hipercaos façam algo brotar, ex nihilo, uma expressão latina que significa literalmente do nada. As coisas não evoluem umas das outras, elas simplesmente são substituídas ou alteradas magicamente pelo hipercaos. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque quando avançamos para as recepções à filosofia de Milha Su, Maciel nos apresenta pensadores que não tiveram a menor paciência com esse tal milagre do hipercaos brotando coisas do nada. O primeiro deles é Adrian Johnston, e a leitura do texto mostra que a crítica dele é, sem a menor dúvida, a mais sarcástica, ácida e impiedosa de todas as que foram reunidas nesta análise. Com certeza. Johnston é um crítico feroz, porque ele escreve a partir de uma perspectiva profundamente ligada à biologia e à neurociência. A frustração dele tem um alvo muito claro, que é o chamado problema difícil da consciência, ou o hard problem. Aquele abismo entre a matéria e a mente. Sim. Na ciência e na filosofia da mente, o problema difícil busca entender o salto qualitativo da matéria. Como exatamente a vida senciente, a capacidade de sentir dor, de ter emoções e autoconsciência consegue surgir a partir da matéria morta e não consciente. É um dos maiores e mais complexos mistérios da biologia evolutiva. E Johnston quer saber o que Meila Su tem a dizer sobre isso. Exato. O que Johnston quer saber é como o materialismo especulativo de Meila Su, que se autoproclama um grande defensor da ciência e da racionalidade, lida com essa gênese da vida e do pensamento. E a resposta, pelo visto, não agrada nem um pouco a Johnston. Ele acusa Meila Su de fazer verdadeiros truques anticientíficos. Porque, em vez de arregaçar as mangas e oferecer uma explicação complexa sobre a lenta evolução das espécies, a teoria de Meila Su sugere que a consciência simplesmente surge no universo pela vontade arbitrária e não causal do hipercaos. Como um passe de mágica. Sim. Johnston literalmente chama isso de um abracadabra filosófico. Mas me diz uma coisa, assumindo o papel de advogado do diabo aqui, Meila Su realmente propõe isso a sério, tipo um milagre instantâneo? Ou Johnston está apenas sendo cínico e exagerando na dose para ganhar o debate? Johnston está usando sarcasmo, sim. Mas ele não está exagerando na base do argumento. Meila Su leva sua teoria tão a sério que ele chega a formular a ideia de um Deus por vir. Um Deus por vir? Como o hipercaos pode criar absolutamente qualquer coisa, do nada, a qualquer momento, Meila Su argumenta que é filosoficamente possível que um ser divino, um Deus onipotente, surja contingentemente no futuro.
Para Johnston, que é um materialista de linha dura, isso é um absurdo inaceitável. Ele fica tão indignado que zomba dessa ideia, comparando-a a sentar no sofá e esperar pelo monstro de espaguete voador por vir. Nossa! É uma ironia pesadíssima voltada para expor o que ele vê como um misticismo disfarçado de filosofia. É um nocaute argumentativo. É como tentar ser um químico num laboratório, mas no seu caderno de anotações a explicação para uma reação é: o universo achou engraçado mudar as propriedades do carbono hoje. É o que chamamos de hiperocasionalismo. A ideia de que Deus, ou neste caso o hipercaos, é a única causa real de todos os eventos em cada ocasião isolada. Maciel, ao analisar essa recepção na tese, pondera que Johnston talvez seja um pouco ranzinza demais. Ele descreve Johnston como um pensador demasiado moderno em sua defesa estrita de uma visão científica tradicional que não aceita especulações metafísicas. Mas a crítica tem fundamento, não tem? Totalmente. E este é um pilar crucial para o realismo complexo que Maciel está construindo. A crítica central de Johnston é válida porque esse hiperocasionalismo anula completamente o verdadeiro entendimento científico. Se tudo é apenas um capricho cego e repentino, estudar as causas, as conexões intrincadas e a evolução sistêmica perde todo o sentido prático. A biologia e a história se tornam apenas um registro de acidentes isolados. Bom, se Johnston está furioso com a forma como o hipercaos destrói a ciência e a evolução, a nossa análise nos mostra que o próximo crítico tem um problema com algo ainda mais íntimo: a nossa própria humanidade. Estou falando do Peter Howard. E há uma mudança de tom aqui. Howard tem uma visão bem mais amigável, até simpática, em relação ao potencial político da teoria de Miliaçu. Verdade. Ele vê valor nessa liberdade radical. Ele vê muito valor nessa ideia de quebrar dogmas absolutos e de dizer que as coisas podem ser radicalmente diferentes do que são. Mas, mesmo com essa simpatia inicial, ele aponta um defeito fatal na estrutura do pensamento. O que é fascinante aqui é a forma cirúrgica como Howard diagnostica esse defeito. Ele introduz um conceito brilhante que ele chama de platonismo sombrio, ou dark platonismo. Howard nota que, na ânsia de defender aquele acesso absoluto ao grande lá fora através da matemática pura, lembra da nossa discussão sobre as qualidades primárias? Lembro. Medir tudo com números. Isso. Miliaçu acaba cometendo o mesmo erro de antigos filósofos, mas com uma nova roupagem. Ele simplesmente expulsa o corpo, a experiência vivida, o mundo empírico, a biologia e as emoções para fora do reino da filosofia séria. Ao endeusar a matemática pura como a única linguagem da verdade, ele transforma sua teoria numa abstração gélida e desencarnada. É um ponto cego gigantesco para alguém que se propõe a explicar a totalidade da realidade. Se reduzirmos o universo a puros números, equações e um caos absoluto, nós empobrecemos severamente a nossa capacidade de lidar com a realidade tátil. Perde-se a riqueza do mundo vivido. Exato. Nós simplesmente não podemos entender a vasta complexidade do mundo ignorando o cheiro do café, a dor de um machucado, a história das civilizações ou o lado puramente empírico da vida. Exato, e esse ponto cego beira a arbitrariedade, como Howard argumenta detalhadamente. Pense na contradição. Miliaçu diz que o universo é um hipercaos governado pela mais absoluta falta de leis e pela contingência radical. Mas, ao mesmo tempo, ele afirma que a linguagem altamente estruturada, rigorosa e formal da matemática é a única que pode acessar e descrever perfeitamente esse caos sem leis. É quase paradoxal. Howard questiona isso diretamente. Como podemos ter tanta certeza de que a linguagem das equações capta a essência de uma natureza que, por definição, é imprevisível e contingente? Presumir que um discurso puramente formal se adeque de forma transparente à desordem absoluta é um salto de fé que Howard não está disposto a dar. E essa recusa em dar o salto de fé nos leva a uma questão muito prática sobre o impacto dessa teoria no mundo real. Porque se conectarmos as pontas entre a crítica sobre a ciência de Johnston e a crítica sobre a abstração de Howard, chegamos à análise do filósofo esloveno Zdravko Čopi.
Cobbe dá um passo atrás nessa discussão toda e faz uma pergunta quase investigativa. Afinal de contas, Maeliaçu cumpriu a sua grande promessa inicial? Uma promessa muito ambiciosa, vale lembrar. Muito. Porque o projeto original de Maeliaçu era nobre. Ele queria defender a ciência e o bom senso iluminista contra o fanatismo, contra o fideísmo e contra aquelas superstições perigosas que dizem que a razão humana é inútil e que devemos apenas aceitar dogmas religiosos. Se conectarmos isso a um panorama maior do iluminismo, a resposta que Cobbe encontra é um sonoro não. E o raciocínio dele é muito perspicaz, tocando no cerne do que é o trabalho científico. Cobbe argumenta o seguinte: a ciência baseia-se na formulação de leis da natureza através da observação empírica contínua. Nós testamos algo 1000 vezes, o resultado é o mesmo. Formulamos uma lei física. Isso. Mas se o hipercaos é verdadeiro, e as leis físicas não têm nenhuma razão de ser e podem mudar a qualquer exato momento de forma drástica, então todo o trabalho científico é esvaziado de seu poder de prever o futuro ou de explicar verdades duradouras. O que significa que os cientistas estariam apenas registrando coincidências prolongadas. Como é possível defender a construção do conhecimento científico financiado e suado em laboratórios pelo mundo todo, afirmando que o alicerce do universo é a pura magia caótica do acaso? Não tem como! Sob a ótica de Cobbe, se a gravidade pode desligar amanhã sem motivo, a física que fazemos hoje pode estar, na verdade, descrevendo apenas um passado imaginário, um hábito temporário do universo que não tem nenhuma garantia de continuar. Esse é um detalhe absolutamente crucial da crítica de Cobbe. Ele aponta que a manobra teórica de Maeliaçu cria um abismo epistemológico. Ao separar a verdadeira realidade, que, repetindo, para Maeliaçu só seria acessível por essa matemática caótica e fria da observação empírica e sensível do dia a dia, ele acaba transformando todo o conhecimento científico em mera aparência. Volta a ser uma ilusão. Sim, é o retorno fantasmagórico de uma dicotomia muito antiga na filosofia. Uma espécie de kantismo invertido, onde o mundo que vemos, medimos e tocamos é tratado como uma ilusão secundária em relação ao absoluto. O que resulta numa ironia trágica. Maeliaçu tentou usar o princípio da irrazão, essa ideia de que não há razão necessária para nada existir da forma que existe, para tentar salvar a racionalidade e o iluminismo. Mas usar o caos sem sentido para fundar a ciência acaba soando como uma profunda contradição pragmática. É um tiro no próprio pé. Totalmente. É como tentar construir um arranha-céu sobre um pântano de areia movediça e chamar isso de engenharia sólida. É uma fundação instável demais, sem dúvida. E diante de tantas críticas destrutivas e aparentemente sem saída, Maciel faz um movimento magistral na tese ao nos apresentar um construtor de pontes no meio desse campo de batalha filosófico. Ele introduz o trabalho de Mehdi Parsa. Ah, o diplomata do grupo. Exato! Parsa tem uma abordagem diplomática e fascinante. Em vez de simplesmente descartar Maeliaçu, ele tenta criar uma aliança entre o materialismo especulativo de Maeliaçu e a rica filosofia de Gilles Deleuze, buscando o que pode ser salvo, fundido e utilizado para construir algo novo. E colocar Maeliaçu e Deleuze na mesma mesa de negociação mental não é uma tarefa para iniciantes. Quem acompanha discussões filosóficas sabe que ambos lidam com a ideia de caos, mas de maneiras incrivelmente diferentes. É literalmente uma batalha de titãs sobre a natureza da desordem. Isso levanta uma questão importante, que é justamente o embate entre dois conceitos fundamentais que Parsa se debruça para analisar: o caosmos de Deleuze e o hipercaos de Maeliaçu. A diferença entre eles é sutil, mas muda tudo. Explica pra gente. Descrito como algo que possui uma velocidade infinita, uma força ativa que constantemente desfaz as consistências e as formas. No cosmos, a natureza e as coisas estão sob uma espécie de obrigação metafísica de estarem em fluxo, de devir, de mudarem o tempo todo. A mudança frenética é a regra ininterrupta. Mas o hipercaos de Maeliaçu, como vimos no caso do jogo de tabuleiro maluco, joga sob ausência total de regras. Ele não tem a obrigação de mudar o tempo todo.
E é aí que reside a diferença fundamental e a genialidade paradoxal do hipercaos que Parsa e, posteriormente, Maciel ressaltam. Apesar de todos os defeitos apontados por Johnston, Howard e Kolbe, o hipercaos tem um mérito. Ele é muito mais solto e radicalmente contingente do que o Caosmos de Deleuze. Porque não é escravo na mudança? Exatamente. Porque o hipercaos não obedece a nenhuma lei, nem mesmo a lei de que tudo deve mutar constantemente. Enquanto o caosmismo deleuziano está sempre frenético, desfazendo formas, o hipercaos de Meillassoux pode criar uma mudança repentina amanhã, sim, mas ele também tem a liberdade absoluta de criar uma estabilidade perfeita que dura 14 bilhões de anos. Ele não tem limites, não tem propósitos, não tem velocidade definida, ele é a contingência em seu estado mais puro e desimpedido. É a tela em branco definitiva. O caos deleuziano obriga o pintor a não parar de rabiscar a tela nunca, enquanto o caos de Meillassoux permite que a tela fique em branco, receba um quadro realista ou seja rasgada ao meio. E é exatamente essa ausência total de restrições que Maciel vai capturar e incorporar na fundação do seu próprio realismo complexo. Ele chama essa liberdade sem perímetros de arquimaterialidade da complexidade. Um termo forte. Muito. O que Maciel faz aqui é genial. Ele usa essa base extremamente aberta para mostrar que o nosso universo, na sua complexidade profunda, não pode ser estrangulado por dualidades simples. Não é apenas o virtual contra o potencial ou a mudança compulsiva contra a permanência estática. A verdadeira complexidade do mundo exige uma fundação onde tanto a estabilidade duradoura quanto o caos transformador possam coexistir, sem que um precise anular a legitimidade do outro. Perfeito. Para amarrarmos todas essas ideias densas numa síntese final do que aprendemos neste capítulo, precisamos admirar a coreografia teórica que Maciel realiza. Ao trazer para o debate as críticas ácidas de Johnston sobre o abracadabra científico, o alerta vital de Howard sobre o platonismo sombrio e a exclusão da experiência humana, a constatação pragmática de Kolbe sobre a ciência reduzida a meras aparências imaginárias e, finalmente, a diplomacia construtiva de Parsa, Maciel traça um panorama extremamente nítido. Sim, ele nos dá um mapa completo da batalha. O que vemos é que Meillassoux tentou, com uma coragem intelectual admirável, criar uma rota de fuga do correlacionalismo kantiano. Mas, ao centralizar todo o poder de determinação do universo nas mãos invisíveis do hipercaos, ele quase cai em outra armadilha absolutista. Ele cria um monopólio da contingência cega que esvazia a agência do próprio universo. No entanto, o valor desse intenso debate para a tese de Maciel é inestimável. É precisamente do choque violento dessas ideias conflitantes que Maciel consegue extrair o material necessário, purificado pelo fogo da crítica, para forjar as bases sólidas de sua própria meta-filosofia. Então, o que tudo isso significa para nós, no final do dia? O que podemos extrair desse labirinto de caos e filosofia para a nossa vida comum? Isso nos leva a uma reflexão final? Algo para quem nos ouve levar consigo e ponderar enquanto toma aquele café com a gravidade ainda funcionando. Se nós levarmos a sério a ideia de que uma contingência profunda permeia a base do universo, que o chão sob nossos pés, as leis da física e as certezas absolutas podem não ter garantias eternas, como devemos reorganizar a nossa forma de viver e de valorizar as coisas? Talvez a lição oculta aqui seja a gratidão estrutural. Gratidão pelas coisas permanecerem como são. Exato. Se o caos ou a total falta de razão é a tela de fundo da existência, então cada sistema biológico que respira, cada instituição social que funciona, cada relação afetiva que perdura e a própria natureza ao nosso redor não são apenas fatos banais. Eles são estruturas que conseguiram, através de um esforço incomensurável, criar raízes, resistir à dissolução e prosperar na estabilidade provisória do agora.
A estabilidade que conseguimos construir, seja científica ou humana, é um pequeno milagre diário que merece uma categoria totalmente nova de respeito, cuidado e estudo. É isso, pessoal. Chegamos ao fim do nosso contato mais específico com a obra de Coin Milhaçu. Sua radicalidade e sua genialidade, mesmo com tantas questões ainda a serem resolvidas, constituíram um impulso inicial para a escritura desta tese de doutoramento de Maciel. Agora, na próxima série de episódios, vamos explorar o que vem depois do correlacionalismo para vermos como Maciel vai construir seu realismo complexo, tijolo por tijolo. Se inscreva e deixe seu like e nos revemos em breve.